Fala, meus irmãos, boa noite. Alegria estar aqui com vocês num dia especial. Nós vamos meditar na palavra de Deus, dia 46 do nosso propósito, Gênesis, capítulo 46. Estamos quase acabando esse livro de Gênesis e eu queria desafiar você o seguinte: faça um videozinho curtinho, o menor possível, 30 segundos, por volta desse tempo aí, menos de um minuto. E me mande, e a gente vai selecionar alguns para a gente poder colocar aí nas nossas mídias sociais, a fim de divulgarmos para outras pessoas esse projeto, para que outras pessoas também se juntem a nós, possam meditar na palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 46 de Gênesis, um capítulo especial. Depois de um longo tempo, Deus volta a falar com Jacó, e Deus fala com Jacó que ele não precisava ter qualquer receio. O Senhor diz lá no primeiro versículo do capítulo 46, versículo 2, quer dizer, diz assim: falou Deus a Israel em visões, de noite disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Isso aconteceu. Aliás, a promessa estava se cumprindo, irmãos. Lembre-se que Abraão, idoso, teve um filho. Isaac, relativamente idoso, teve gêmeos. E agora Israel, Jacó, que teve o nome mudado para Israel, vai com a sua família, leva os seus bens para o Egito, leva tudo para o Egito, sai daquela terra da promessa, por ordem de Deus, e já são 70 pessoas. Olha o aumento exponencial que essa família teve. Essa semente já indicava que eles seriam uma grande nação. E é interessante que dá para se fazer um paralelo entre José e Moisés. Nós não vamos gastar tempo aqui hoje com isso, porque o nosso principal objetivo é falar do capítulo 46. Mas um teólogo chamado Carson, ele faz um quadro bem interessante, mostrando que a entrada do povo foi abençoada e a saída do povo foi abençoada. Deus usou um homem para amolecer o coração de Faraó, José. Deus usou um homem para endurecer o coração de Faraó, Moisés. Deus, através de Jacó ali, abençoou o Faraó. Deus, através de Moisés, aquele Faraó que agora escravizava o povo, tentava dominar sobre o povo, ele é amaldiçoado pelo próprio Deus. Deus, através de José, manda os carros buscarem Israel. Israel chega nos carros de Faraó. E quando eles saem, eles são perseguidos pelos carros de Faraó, que não os alcançam, mesmo estando a pé, eles ficam presos ali e acabam sendo submersos no fechamento ali do mar. Queridos, como eu falei, o nosso objetivo hoje é falar do capítulo 46. Eu queria fazer algumas considerações com os irmãos, bem interessantes. A primeira, pensando na vida de José, é que ele nos ensina a visão correta sobre quem é Deus e sobre quem é o homem. Se você percebeu, tem lido a Bíblia comigo e acompanhado, você tem percebido que a Bíblia, de maneira muito clara, ela faz questão de revelar quem é o homem. Ela não, vamos dizer, não coloca panos quentes para ninguém. Ela mostra o homem como o homem é e seus defeitos. A Bíblia, ela revela a graça de Deus em ter mandado o seu Filho Jesus Cristo de um povo que teve essa origem. A gente tem visto quem era Abraão, mentiroso, Isaac, mentiroso, Jacó, enganador, seus filhos nem se falam. Os pecados só vão aumentando. Mas é desse povo que Deus escolheu trazer o seu Cristo. E nós percebemos o seguinte também: todas as coisas têm um propósito. Então você precisa entender quem é Deus. Ou você admite que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, ou você, meu irmão, vai ter que admitir que Deus é mau, ou então que Deus brinca conosco. E Deus está no controle. Hoje eu ouvi um videozinho de um pregador coach dizendo assim, um pregador não, um palestrante coach motivacional, dizendo que Deus não está no controle de tudo. Meus queridos irmãos, se Deus não estiver no controle de todas as coisas, o que vai ser da nossa esperança? O que vai ser de nós?
Mas a Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Ele justificou isso dizendo que se Deus estivesse no controle, a nossa vida não estaria ruim como está. Está assim por nossa causa. Então, assim, eu acredito que esse indivíduo que se intitula pastor, ele precisava pensar um pouquinho que a Bíblia fala claramente que Deus está no controle de todas as coisas, em todo o tempo. E que mesmo que o justo passe por aflição, ele precisa se alegrar em Deus. É uma ordem. Tiago propõe que é para a gente ter motivo de toda alegria passar por provas. Ainda que a figueira não floresça, a gente tem que acreditar e nos alegrarmos aí no Deus da nossa salvação. Eu estou só comentando isso para dizer para você que a história de José nos ensina a olhar para Deus e perceber Deus da perspectiva correta. Quem é Deus? Deus é aquele que está no controle de todas as coisas e faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Outra coisa que o livro de José nos ensina, que é muito importante, é a respeito dos relacionamentos. Mostra como os relacionamentos são importantes e são essenciais. Nem sempre eles são fáceis, mas eles são muito importantes. Cada pessoa que está na sua vida, presta atenção no que eu estou dizendo, tem uma importância que só Deus sabe qual, porque Ele é quem criou todas as coisas e quem encaixou todas as coisas. Você não tem direito de dizer que determinada pessoa é indispensável, você poderia dispensá-la de sua vida. Não. Todo mundo, irmãos, nos ensina algo, nos transmite algo, seja pelas suas virtudes, sejam pelos seus defeitos, sejam pelos seus acertos para conosco, pelo bem que faz, ou sejam pelas provações que nos causam, pelos seus erros. Então, os relacionamentos são muito importantes. Você não sabe o que Deus quer ajustar na sua vida. Por isso que às vezes Deus permitiu que você tivesse, por exemplo, um parente que você tem alguma rusga. Deus permitiu que você tivesse alguém perto de você que tivesse uma determinada falha que te incomoda. O que é que Deus quer ensinar com isso? Deus permite que situações desagradáveis aconteçam muitas vezes, porque nós nos relacionamos, e é normal no relacionamento nós nos ferirmos. Às vezes é uma palavra, uma ação, algo que nós não pensamos antes de fazer, nós ferimos alguém. Mas relacionamentos são muito importantes, principalmente quando nós, como eu falei no ponto anterior, compreendemos de fato quem Deus é. Porque se Deus faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, eu tenho que entender até que o erro do meu irmão, Deus tem um propósito nele, para me ensinar, para me moldar, para me fortalecer. E eu queria que você tivesse também, meu irmão, essa percepção. E por fim, queridos, eu quero dizer para você que a história de José é uma história que fala para nós que nós precisamos colocar um ponto final nas nossas desavenças. Cada um acha que tem razão e que a sua ira se justifica até o final. E eu acho linda a história de José, porque na história de José ninguém fica para trás. José não selecionou seus irmãos e disse: olha, você que vem, você que não, ô Rubem, você foi contra, você pode vir, ô Judá, você foi a favor, você fica de fora. Não, ninguém fica para trás. A gente tem que ter essa perspectiva. Preste atenção. Estou me dirigindo agora a pessoas que têm problemas com a sua família. Você que tem um problema com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Eu não quero saber o que é o problema, qual a gravidade. Eu quero dizer para você que Deus ordena que você perdoe. Não há na Bíblia, mas pastor, fulano de tal que errou comigo, foi muito grave. Irmãos, eu já li a Bíblia algumas vezes, eu nunca vi uma ordem pedindo a quem errou para ir lá e pedir desculpa. Não tem. Agora, tem ordem para você perdoar. Porque você não controla o outro, mas você controla suas decisões.
E a sua decisão deve ser de perdoar. Porque quando você perdoa, você fica livre de uma bola de ferro que você às vezes escolhe carregar sem necessidade. Pensa comigo. Você não pode voltar no tempo. Aquilo que aconteceu e te feriu, provavelmente mesmo que essa pessoa te peça desculpas, vai continuar existindo. Não vai sair da sua mente. Não existe uma maneira de excluir isso da sua mente. Vai ficar lá. Agora, tudo isso vai depender da perspectiva como você trata o que aconteceu com você. Porque basicamente, vou usar aqui uma frase que é muito usada, está até clichê, mas não é o que fazem conosco, mas é o que fazemos com o que fazem conosco. Isso é que faz diferença. Porque você pode pegar uma coisa na sua vida e se basear naquilo e criar todo um repertório, toda enfim, um script para tentar defender o seu vitimismo. Você imagina se José se entregasse ao vitimismo? Nossa, que história! Só não ia chorar quem não tem coração, né? Mas, o que José fez? José foi firme, entendendo quem Deus é. Ele entendeu que Deus usou seus irmãos daquela maneira. Era o único meio de José chegar onde ele precisava estar. E era a única maneira de José ser quem ele era. E foi a maneira que Deus escolheu, e ele se sentiu privilegiado por isso, porque Deus escolheu a José para preservar aquelas pessoas com vida. Então, meu querido irmão, você que sofreu, seu familiar te machucou, não pensa no que aconteceu, mas pensa qual o propósito de Deus. Às vezes o propósito de Deus foi para te tornar um pai melhor, para te tornar uma mãe mais sábia. O propósito de Deus foi para mostrar para você, escancarar para você, que você é um ganancioso, que gosta de dinheiro, mais do que gosta de pessoas. Então Deus tem um plano. Deus tem um plano. E tudo coopera para o bem. Agora Deus pode nos apresentar o bem e a gente escolher o mal. A gente pode ter a compreensão de tudo isso. E mesmo assim, escolher fazer como Jonas e manter o nosso vitimismo e a nossa ira até a morte. Isso é um bobão. Eu espero que você queira ser um servo fiel. E preste atenção em algo que eu quero te dizer. Às vezes a gente acha assim, que se eu não perdoar, se eu manter a minha raiva, se eu perdoar, se eu alimentar aquilo dentro de mim, a outra pessoa está sendo atingida. Vou falar para você o que é não perdoar. Perdoar é querer que o outro... Não perdoar é querer que o outro morra tomando veneno. E você mesmo que está tomando veneno. Ou seja, você deseja que o outro morra, mas é você que toma o veneno. É você que dá ênfase no que não devia fazer. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor não conhece. É difícil perdoar, porque eu perdoo, venho, me provoca de novo. Perdoo, me provoca de novo. Como eu devo fazer? A Bíblia diz, se o seu irmão fizer isso o dia inteiro você perdoa ele. Não 7, mas 70 vezes 7, perdoa. Escolhe perdoar, irmão. Escolhe não ter razão, escolhe ter paz. E pode ter certeza que o que eu estou dizendo para você, você não vai ficar no prejuízo. Pelo contrário. Você vai ter o que o dinheiro não pode comprar. Você vai ter o que a força não pode conquistar. O que a influência não pode arrematar. Você vai ter a paz que excede todo entendimento. Você vai ter sabedoria da parte de Deus. Você vai ter uma alegria indizível. E muito mais importante, você vai estar no centro da vontade de Deus, se parecendo com Jesus e fazendo diferença nesse mundo mau. Que Deus te abençoe, que você seja luz no Egito. Que Deus abençoe a sua entrada e a sua saída. Assim como Ele abençoou o povo de Israel na sua entrada no Egito e também na saída. Lembre-se de quem Deus é. Não se entregue ao vitimismo. E aceite tudo que acontece na sua vida como um propósito divino. Como um Deus que está escrevendo uma linda história. Como aquela canção diz, né? O tapeceiro
Deus é o tapeceiro. A gente não entende a obra do tapeceiro, o tapete. Ele começa ali, aquele tear antigo, o tapete as pessoas o viam pelo avesso. E aquele negócio no começo era confuso, mistura de cores, umas coloridas, outras cinzas, nubladas. Assim é a nossa vida. Nem tudo que acontece com a gente é coisa boa, no sentido assim de que é agradável. A Bíblia não fala que tudo é bom, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Então todas as coisas cooperam para o bem, as agradáveis e as desagradáveis. Como é que a gente vai entender isso no final? O tapeceiro já tem um projeto aqui, ó, na sua mente. Mas quem olha do avesso, o tapeceiro tecendo, não imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Deus te abençoe, meu querido irmão, e que você tenha sabedoria para ver Deus tecendo essa maravilhosa obra através da sua vida. Um beijo e até amanhã.